Você acorda todos os dias com o coração cheio de tarefas, responsabilidades, pressões invisíveis e uma sensação silenciosa de que algo essencial está faltando. Você ora, você crê, você segue, mas em certos momentos parece caminhar no automático, como quem respira sem perceber o ar que sustenta a própria vida. E é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo deseja se revelar para você, não como um conceito distante, não como uma força abstrata, mas como presença viva, constante e transformadora dentro da sua rotina mais simples. Invocar o Espírito Santo não é um ritual reservado para templos ou momentos solenes. É uma decisão diária de abrir espaço para Deus habitar em você, governar seus pensamentos, alinhar suas escolhas e conduzir seus passos. Talvez você tenha aprendido que o Espírito Santo aparece apenas em momentos extraordinários, quando há lágrimas, música intensa ou uma atmosfera que arrepia a pele. Mas a verdade mais profunda é que ele se manifesta no silêncio, na decisão íntima, no instante em que você escolhe depender de Deus antes de depender da própria força. Invocar o Espírito Santo todos os dias começa quando você reconhece que não consegue viver plenamente sem ele. Enquanto você tenta controlar tudo, o Espírito aguarda. Enquanto você insiste em carregar pesos sozinho, ele permanece disponível, pronto para assumir o lugar de guia, conselheiro e consolador. Você vive em um mundo que exige velocidade, produtividade e respostas imediatas. Sua mente é bombardeada por vozes, expectativas e cobranças constantes. Nesse cenário, o Espírito Santo se apresenta como aquele que traz ordem para dentro do caos. Ele não grita, ele não invade, ele não se impõe, ele sussurra. E para ouvir esse sussurro, você precisa aprender a parar. Invocar o Espírito Santo todos os dias é aprender a começar o dia reconhecendo quem governa a sua vida. Não é uma frase decorada, é uma postura do coração. É acordar e dizer com sinceridade: sem ti, eu não sei viver este dia. Existe uma diferença profunda entre falar de Deus e caminhar com Deus. Muitos conhecem histórias bíblicas, poucos vivem experiências diárias com a presença do Espírito. E talvez você esteja cansado de uma fé teórica, de orações automáticas, de palavras que não geram transformação. O Espírito Santo não vem apenas para emocionar, ele vem para confrontar, alinhar, curar e fortalecer. Ele revela o que precisa mudar, ilumina áreas escondidas da alma e gera uma fome santa por santidade e verdade. Quando você invoca o Espírito Santo todos os dias, algo começa a mudar dentro de você antes de mudar ao redor. Sua sensibilidade espiritual aumenta. Aquilo que antes parecia normal passa a incomodar. Aquilo que parecia impossível começa a ser visto como alcançável em Deus. O Espírito Santo não muda apenas circunstâncias, ele muda você para que consiga atravessar qualquer circunstância sem perder a fé, a identidade e a esperança. A palavra declara em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo o que eu disse. Perceba que ele ensina, lembra, orienta e conduz. Invocar o Espírito Santo é permitir que ele seja professor da sua vida, não apenas um convidado eventual. É abrir mão do controle para receber direção. É trocar ansiedade por confiança. É substituir medo por discernimento. Talvez você esteja enfrentando decisões difíceis, conflitos internos ou um cansaço que não é apenas físico, mas espiritual. Esse peso não se resolve apenas com descanso ou distração. Ele se resolve com presença. A presença do Espírito Santo renova forças, realinha propósitos e devolve sentido para dias que parecem vazios. Quando você aprende a invocar o Espírito diariamente, você passa a perceber que não está sozinho em nenhuma batalha.
Existe uma companhia fiel caminhando com você, sustentando você e intercedendo por você até quando faltam palavras. Invocar o Espírito Santo não exige eloquência, exige sinceridade. Não exige fórmulas, exige entrega. Você pode fazer isso enquanto prepara um café, enquanto dirige, enquanto enfrenta uma fila ou antes de dormir. O que muda tudo é a consciência de que Deus está ali, acessível, presente e disposto a se manifestar. O Espírito Santo habita em você, não como visitante, mas como morador. Ele deseja participar da sua vida real, não apenas dos momentos espirituais que você separa no calendário. A palavra também afirma em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado implica movimento, relacionamento e constância. Não é um evento isolado, é um caminho diário. Invocar o Espírito Santo todos os dias é escolher ser guiado, mesmo quando o caminho parece incerto. É confiar mesmo sem entender tudo. É obedecer mesmo quando dói. E é exatamente nessa obediência que você experimenta o sobrenatural de Deus. Existe uma vida mais leve, mais alinhada e mais cheia de propósito esperando por você. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você não enfrenta mais nada sozinho. O Espírito Santo quer caminhar com você desde o primeiro pensamento do dia até o último suspiro da noite. Ele quer ensinar você a viver em comunhão constante, onde cada decisão é filtrada pela presença de Deus e cada passo é sustentado pela graça. Se essa mensagem está tocando seu coração, escreve aqui nos comentários: Espírito Santo, sem ti, eu não sei viver este dia. Declare isso com fé, porque quando você confessa, você se posiciona. E quando você se posiciona, o céu responde. Quando você decide invocar o Espírito Santo todos os dias, precisa entender que essa escolha não acontece apenas no campo do desejo, mas no campo da disciplina espiritual. Existe uma diferença entre querer a presença de Deus e criar espaço real para ela. Muitos dizem que querem ser guiados pelo Espírito, mas continuam alimentando a alma com ruídos que abafam sua voz. Você não perde a sensibilidade espiritual de um dia para o outro. Ela se perde aos poucos, quando a correria ocupa o lugar da intimidade, quando a pressa substitui a escuta e quando a fé vira apenas um hábito religioso. Invocar o Espírito Santo diariamente exige constância, não perfeição. Exige retorno, não performance. Você não precisa chegar limpo para ser visitado. Você chega como está, cansado, confuso, falho, e permite que Ele faça a obra que só Ele pode fazer. O Espírito Santo não trabalha em ambientes fingidos. Ele se move onde há verdade. Quando você se apresenta diante de Deus sem máscaras, o céu responde com direção, consolo e força renovada. Existe algo poderoso no início do dia. As primeiras palavras que você libera, os primeiros pensamentos que você alimenta, a primeira decisão que você toma, moldam o restante do dia. Invocar o Espírito Santo logo no começo não é superstição, é alinhamento. É dizer com atitudes que você reconhece sua dependência de Deus. Antes de responder mensagens, antes de entrar em reuniões, antes de enfrentar problemas antigos, você se volta para dentro e reconhece: existe uma presença maior habitando em mim. Talvez você esteja esperando sentir algo para então invocar o Espírito, mas o caminho é inverso. Você invoca pela fé e a sensibilidade vem depois. O Espírito Santo não é movido por emoção humana. Ele responde à fé e à obediência. Muitas vezes você não vai sentir arrepios, não vai chorar, não vai perceber nada extraordinário. Ainda assim, algo profundo estará acontecendo no invisível. Decisões sendo ajustadas, caminhos sendo redirecionados, livramentos sendo liberados, sem que você perceba. A palavra afirma em Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Viver pelo Espírito fala de origem. Andar pelo Espírito fala de prática. Não basta crer que Ele habita em você. É preciso permitir que Ele conduza seus passos. Isso se manifesta em escolhas simples, em palavras que você decide não dizer, em reações que você escolhe conter, em atitudes que você escolhe alinhar com a vontade de Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Invocar o Espírito Santo todos os dias também significa aprender a ouvir correções, sem endurecer o coração. O Espírito não apenas consola, ele confronta. Ele aponta áreas que precisam de ajuste, relacionamentos que precisam de cura, hábitos que precisam ser abandonados. E aqui está um ponto sensível. Muitos querem o poder do Espírito, mas rejeitam o processo do Espírito. Querem os resultados, mas resistem à transformação. Você precisa decidir se quer apenas sentir Deus ou se quer ser moldado por Ele. Quando o Espírito Santo se torna parte da sua rotina, você começa a perceber mudanças na forma como reage à vida. O que antes te tirava a paz, agora encontra resistência dentro de você. O que antes te dominava agora perde força. Não porque você se tornou mais forte, mas porque você aprendeu a depender de uma força maior. O Espírito Santo gera domínio próprio, discernimento e paz mesmo em ambientes hostis. Ele não muda apenas o que está fora, ele governa o que está dentro. Existe também uma responsabilidade espiritual envolvida em caminhar com o Espírito. Quanto mais você recebe luz, mais você é chamado a viver em coerência. O Espírito Santo não negocia com a verdade. Ele não se adapta ao pecado para manter relacionamento. Ele chama você para subir, não para se acomodar. E mesmo quando você falha, ele não se afasta, mas convida ao arrependimento e ao recomeço. Isso é graça. Isso é paternidade espiritual. A palavra declara em Efésios 4:30: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Entristecer o Espírito não significa perder sua presença imediatamente, mas significa ignorar sua voz repetidamente. Quando você escolhe não ouvir, o silêncio se instala. Não porque ele foi embora, mas porque você deixou de responder. Por isso, invocar o Espírito todos os dias é também decidir obedecer quando ele fala, mesmo que isso custe conforto, orgulho ou controle. Você não foi chamado para caminhar sozinho. Existe uma jornada espiritual disponível para você, onde cada dia se torna uma oportunidade de crescimento, amadurecimento e intimidade com Deus. Essa caminhada se fortalece quando você escolhe permanecer em ambientes que alimentam sua fé, que despertam sua consciência espiritual e que te lembram diariamente do propósito maior da sua vida. Se essa palavra está edificando você, caminhe com quem também escolheu viver guiado pelo Espírito. Faça parte de um lugar onde a fé não recua diante das lutas, onde a verdade é anunciada com amor e onde o Espírito Santo tem liberdade para agir. Ao se unir a essa comunidade, você fortalece sua jornada e ajuda outros a permanecer firmes. Por isso te convido agora a se inscrever nesse canal. Invocar o Espírito Santo todos os dias não é sobre se tornar alguém inalcançável espiritualmente. É sobre se tornar alguém disponível. Disponível para ouvir, para obedecer, para aprender e para ser transformado. Existe um caminho sendo desenhado diante de você. Não ignore essa oportunidade. O Espírito Santo deseja conduzir você em cada detalhe, desde as grandes decisões até os pequenos gestos que constroem uma vida alinhada com o céu. Existe um ponto na caminhada espiritual em que você percebe que não é mais possível viver apenas de momentos. Você entende que não dá para depender de um culto específico, de uma palavra isolada ou de uma experiência passada para sustentar o presente. O Espírito Santo não foi derramado para visitas ocasionais, mas para a habitação constante.
Quando você invoca o Espírito Santo todos os dias, você entra em uma dinâmica de relacionamento contínuo, onde Deus deixa de ser apenas um socorro emergencial e passa a ser direção permanente. Você começa a perceber que a voz do Espírito não compete com o barulho do mundo. Ela se perde quando você não cria espaço. E criar espaço, muitas vezes, significa renúncia. Renúncia de excesso de informações, de distrações que drenam sua sensibilidade espiritual, de hábitos que roubam tempo e atenção. O Espírito Santo fala com quem valoriza sua presença. Ele se manifesta com clareza onde existe fome, sede e prioridade. Talvez você esteja esperando um grande sinal, algo visível, algo que confirme que Deus está com você. Mas o Espírito Santo, na maioria das vezes, se revela em convicções internas, em alertas silenciosos, em paz ou inquietação que não podem ser explicadas racionalmente. Você sente quando algo não vem de Deus. Você percebe quando um caminho parece certo aos olhos humanos, mas pesado no espírito. Isso é fruto de convivência. Isso nasce quando você invoca o Espírito não apenas quando precisa de algo, mas porque deseja estar com ele. Invocar o Espírito Santo diariamente também significa aprender a discernir o tempo de Deus. Nem tudo que é bom é para agora. Nem toda porta aberta deve ser atravessada. O Espírito Santo não apenas abre caminhos, ele também fecha atalhos que poderiam ferir sua fé, sua família ou sua identidade. E muitas vezes você só entende isso depois. O livramento nem sempre vem na forma de algo que acontece, mas na forma de algo que não acontece. A palavra afirma em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer Deus em todos os caminhos é convidar o Espírito para participar de cada decisão, inclusive daquelas que você acha que já domina. É abrir mão da autossuficiência espiritual e admitir que sem Deus, até o caminho certo pode se tornar perigoso. Quando você vive essa dependência diária, algo começa a mudar na sua forma de lidar com pessoas. O Espírito Santo afia sua sensibilidade emocional e espiritual. Você passa a perceber quando alguém está ferido por trás de uma postura dura. Você aprende a falar menos e ouvir mais. Aprende a responder com mansidão, onde antes reagia com impulsividade. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade espiritual. É o fruto visível de quem anda guiado pelo Espírito. Existe também uma batalha invisível acontecendo ao seu redor. Nem toda luta que você enfrenta é apenas natural. Existem guerras espirituais que exigem discernimento espiritual. E quem não invoca o Espírito Santo diariamente entra nessas batalhas despreparado, usando armas humanas para conflitos espirituais. O Espírito Santo é quem revela estratégias, quem mostra quando avançar e quando recuar, quem ensina você a vencer sem perder a essência. A palavra declara em 1 Coríntios 2,12: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Existe conhecimento que não vem de livros, conselhos ou experiências humanas. Ele vem do Espírito. Ele ilumina situações confusas, revela intenções escondidas e traz clareza onde havia neblina. Quando você invoca o Espírito todos os dias, você passa a acessar essa sabedoria que vem do alto. Talvez você esteja vivendo um período de silêncio, onde parece que Deus não fala como antes. Mas muitas vezes esse silêncio não é ausência, é profundidade. O Espírito Santo trabalha também no oculto, no processo, no tempo em que você não vê resultados imediatos. É nesse período que ele fortalece suas raízes, amadurece sua fé e prepara você para suportar aquilo que está por vir. Nem tudo que cresce rápido permanece forte. O Espírito trabalha com profundidade, não com pressa.
Invocar o Espírito Santo diariamente também significa confiar mesmo quando não entende. Significa continuar obedecendo quando não há aplausos. Significa permanecer fiel quando a recompensa ainda não é visível. E é exatamente essa fidelidade no secreto que libera a autoridade no público. O Espírito Santo honra quem honra sua presença no dia a dia, longe dos holofotes, longe das expectativas humanas. Existe uma vida espiritual mais profunda disponível para você. Uma vida onde decisões não são tomadas apenas com base em lógica, mas em direção divina. Onde emoções não governam, mas são submetidas à verdade. Onde o medo não paralisa, porque a presença de Deus sustenta. Essa vida começa quando você decide invocar o Espírito Santo todos os dias, não como obrigação, mas como privilégio. Existe um nível de intimidade com o Espírito Santo que só é alcançado quando você aprende a permanecer, não apenas a buscar. Buscar fala de movimento. Permanecer fala de constância. Muitas pessoas se movem espiritualmente apenas quando algo aperta, quando o medo aparece ou quando a dor se torna insuportável. Mas o Espírito Santo deseja caminhar com você nos dias comuns, nos dias sem emoção, nos dias em que nada extraordinário parece acontecer. É nesses dias que a fé é consolidada e o caráter espiritual é formado. Invocar o Espírito Santo todos os dias significa também aceitar o processo de transformação contínua. Deus não trabalha com mudanças superficiais. Ele toca camadas profundas da alma, memórias, traumas, padrões de pensamento e comportamentos que você talvez tenha normalizado ao longo da vida. O Espírito Santo não expõe para envergonhar, ele revela para curar. E quando você permite que ele toque áreas sensíveis, mesmo aquelas que você evita, você experimenta libertação real, não apenas alívio momentâneo. Você começa a perceber que algumas dores persistem, não porque Deus não quer curar, mas porque você ainda não permitiu que ele entre naquele lugar específico. Invocar o Espírito Santo diariamente é dizer com o coração aberto: pode entrar em todos os cômodos, inclusive aqueles que você mantém trancados por medo, culpa ou vergonha. O Espírito não força portas, mas ele permanece do lado de fora, esperando sua permissão. E quando você abre, ele não destrói, ele restaura. Existe uma confusão comum entre espiritualidade e ativismo religioso. Fazer muito para Deus não substitui estar com Deus. Você pode estar ocupado com tarefas espirituais e ainda assim distante da presença do Espírito. Invocar o Espírito Santo todos os dias é priorizar relacionamento acima de desempenho. É permitir que ele seja fonte, não apenas combustível para atividades. Quando o relacionamento está saudável, o serviço flui com leveza e propósito. A palavra declara em Salmos 143, dos 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana. Observe que o salmista pede ensino, não apenas ajuda. Ele reconhece que precisa aprender a fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo ensina, treina e ajusta. Ele não apenas entrega respostas prontas, mas forma você para discernir a vontade de Deus em qualquer cenário. Invocar o Espírito Santo todos os dias também impacta a forma como você lida com o passado. Culpa, arrependimentos e feridas antigas perdem o poder quando confrontados pela verdade do Espírito. Ele não apaga a história, mas ressignifica. Ele transforma dor em testemunho, erro em aprendizado, queda em maturidade. Você não precisa carregar o peso de versões antigas de você mesmo. O Espírito Santo trabalha com redenção, não com condenação. Existe também um fortalecimento interno que acontece de forma quase imperceptível.
Você percebe que está mais firme emocionalmente, mais estável espiritualmente, menos vulnerável a ataques que antes te derrubavam com facilidade. Isso não significa ausência de lutas, mas significa resistência. O Espírito Santo fortalece seu interior para que o exterior não te domine. Ele constrói estrutura espiritual para sustentar aquilo que Deus confia em suas mãos. A palavra afirma em 2 Coríntios 3,17, Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade aqui não fala de ausência de limites, mas de libertação de prisões internas. Medo, insegurança, dependências emocionais e padrões destrutivos perdem força quando a presença do Espírito se torna constante. Você começa a agir por convicção, não por carência. Começa a escolher por fé, não por impulso. Invocar o Espírito Santo diariamente também muda a forma como você enxerga o sofrimento. Você passa a entender que nem toda dor é castigo. Algumas dores são processos, e o Espírito Santo não desperdiça processos. Ele usa cada estação para ensinar, fortalecer e preparar você para o que está por vir. Aquilo que hoje parece atraso pode estar sendo preparação. Aquilo que hoje dói pode estar sendo lapidação. Você não está atrasado, você não está esquecido, você está sendo trabalhado. E quando o Espírito Santo está no centro da sua vida, nada é em vão. Cada dia, cada luta, cada silêncio tem propósito. O segredo é permanecer sensível, disponível e obediente. Existe um amadurecimento espiritual que só acontece quando você aprende a discernir a voz do Espírito Santo em meio às próprias emoções. Nem todo sentimento que surge dentro de você vem de Deus. Nem toda urgência é direção. Nem toda inquietação é alerta espiritual. Invocar o Espírito Santo todos os dias é aprender a separar o que é ansiedade do que é discernimento, o que é medo do que é prudência, o que é desejo pessoal do que é vontade divina. Esse discernimento não nasce do acaso, nasce da convivência diária com a presença de Deus. Você vive em um tempo onde tudo pede resposta imediata. Pressões internas e externas empurram você para decisões rápidas, muitas vezes sem oração, sem reflexão e sem escuta espiritual. O Espírito Santo não se move na pressa, ele se move na clareza, e clareza exige pausa. Quando você invoca o Espírito diariamente, você aprende a desacelerar por dentro, mesmo quando o mundo exige velocidade por fora. Essa paz interna não vem da ausência de problemas, vem da presença de Deus governando suas escolhas. Talvez você já tenha tomado decisões certas no momento errado. Talvez tenha dito sim quando deveria esperar. Talvez tenha insistido quando deveria recuar. O Espírito Santo não te acusa por isso, mas te ensina. Ele trabalha com aprendizado, não com condenação. Invocar o Espírito Santo todos os dias é permitir que ele refine sua percepção para que você não precise aprender sempre pela dor. Ele antecipa consequências, sinaliza riscos e aponta caminhos mais seguros. A palavra afirma em Isaías 30:21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, quando te desviares para a direita ou para a esquerda. Perceba que a direção vem no caminhar. Você não precisa enxergar todo o percurso, apenas obedecer ao próximo passo. O Espírito Santo guia passo a passo, não por ansiedade, mas por confiança. Invocar o Espírito Santo diariamente também traz alinhamento emocional. Feridas mal resolvidas tendem a distorcer decisões. Medos antigos podem disfarçar-se de cautela. Carências podem parecer oportunidades. O Espírito Santo cura essas distorções. Ele restaura o interior para que o exterior seja escolhido com sabedoria. Quando sua alma está alinhada, suas escolhas refletem equilíbrio, não desespero.
Existe também uma sensibilidade que se desenvolve com o tempo. Você começa a perceber quando algo aparentemente bom não carrega paz. Aprende a desconfiar de oportunidades que exigem que você negocie princípios. O Espírito Santo nunca conduz você para longe da verdade. Ele nunca pede que você abra mão da identidade para alcançar resultados. Onde o Espírito guia, existe coerência entre propósito e caminho. A palavra declara em Colossenses 3,15: "E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações." A paz aqui não é ausência de conflito, é governo interior. Quando a paz governa, ela se torna critério de decisão. Se algo rouba sua paz de forma constante, mesmo parecendo correto aos olhos humanos, é sinal de alerta espiritual. Invocar o Espírito Santo diariamente é aprender a respeitar esses sinais internos. Você também percebe mudanças na forma como lida com erros alheios. O Espírito Santo trabalha sua misericórdia sem enfraquecer sua firmeza. Você aprende a perdoar sem se permitir ser ferido repetidamente. Aprende a amar sem se anular. Aprende a estabelecer limites sem culpa. Isso é maturidade espiritual. Isso é fruto de quem anda diariamente guiado pelo Espírito. Invocar o Espírito Santo todos os dias também fortalece sua resistência espiritual. Ataques que antes te desestabilizavam, agora encontram estrutura. Críticas que antes te paralisavam, agora encontram identidade firme. O Espírito Santo lembra você de quem você é em Deus, não do que dizem sobre você. Ele reforça sua identidade de filho, não sua performance. E quando sua identidade está segura, sua caminhada se torna mais leve. Existe um nível de confiança que nasce quando você percebe que não precisa entender tudo para obedecer. Você aprende a descansar mesmo em meio à incerteza, porque sabe que não caminha sozinho. O Espírito Santo não promete ausência de desafios, mas garante presença constante, e essa presença sustenta você em qualquer estação. Invocar o Espírito Santo diariamente é escolher viver com discernimento, equilíbrio e fé madura. É permitir que Deus governe não apenas grandes decisões, mas também pensamentos, reações e intenções. Existe uma vida espiritual mais estável, mais consciente e mais alinhada disponível para você. E ela começa com essa decisão diária de ouvir e obedecer. Existe uma profundidade espiritual que só é acessada quando você entende que invocar o Espírito Santo todos os dias não é apenas pedir direção, mas permitir governo. Governo fala de autoridade. Fala de quem decide, quem conduz e quem estabelece limites. Muitos querem a ajuda do Espírito, mas resistem ao seu governo. Querem consolo, mas não correção. Querem paz, mas não transformação. No entanto, quando você entrega o governo da sua vida ao Espírito Santo, algo muda na raiz. Você deixa de negociar com aquilo que te afasta de Deus e passa a valorizar aquilo que fortalece sua comunhão. Você começa a perceber que certas batalhas não são vencidas com esforço humano, mas com rendição espiritual. Quanto mais você luta sozinho, mais cansado fica. Quanto mais você se rende, mais fortalecido se torna. O Espírito Santo não trabalha em parceria com o orgulho. Ele atua plenamente onde existe humildade. Invocar o Espírito diariamente é reconhecer que você não tem todas as respostas, mas conhece quem tem. E isso muda tudo. Existe também um amadurecimento na forma como você encara a vontade de Deus. No início da fé, muitos perguntam: o que Deus quer que eu faça? Com o tempo, a pergunta muda para: quem Deus quer que eu me torne? O Espírito Santo não está apenas interessado nas suas decisões, mas na sua formação. Ele trabalha caráter antes de plataforma, profundidade antes de visibilidade, estrutura antes de expansão.
Quando você aceita esse processo, você para de apressar Deus e começa a confiar no tempo dele. A palavra declara em Zacarias 4:6, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso significa que existem limites para a força humana. Existem batalhas que não se vencem com argumentos, estratégia ou insistência. Elas são vencidas quando você aprende a depender do Espírito. Invocar o Espírito Santo todos os dias é trocar exaustão por dependência, ansiedade por confiança, controle por fé. Você também começa a perceber uma mudança na sua linguagem. Palavras carregam poder espiritual. O Espírito Santo ajusta sua fala, não para torná-la religiosa, mas para torná-la verdadeira. Você aprende a falar menos por impulso e mais por convicção. Aprende a declarar vida onde antes liberava medo. Aprende a silenciar quando o silêncio protege mais do que qualquer resposta. Isso é fruto de sensibilidade espiritual. Invocar o Espírito Santo diariamente também fortalece sua perseverança. Você entende que nem toda resposta vem rápido, nem toda oração é respondida no seu tempo, e mesmo assim você permanece. O Espírito Santo sustenta você nos intervalos, nos atrasos aparentes, nas portas que ainda não se abriram. Ele ensina você a não desistir no meio do processo, porque é no meio que muitos abandonam aquilo que Deus ainda está construindo. Existe uma diferença entre esperar e apenas passar o tempo. Esperar no Espírito é ativo. É continuar obedecendo, servindo, crendo e permanecendo fiel mesmo sem resultados imediatos. O Espírito Santo fortalece essa espera. Ele lembra você das promessas, renova sua esperança e impede que o desânimo se transforme em desistência. Quando você invoca o Espírito diariamente, você não apenas espera, você cresce enquanto espera. A palavra afirma em Romanos 15:13, ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança aqui não é otimismo humano. É uma convicção espiritual sustentada pelo Espírito. Mesmo quando tudo ao redor sugere o contrário, algo dentro de você permanece firme. Isso não vem da personalidade, vem da presença. Você também aprende a lidar melhor com frustrações. Nem tudo vai sair como você planejou. Nem todas as pessoas vão corresponder. Nem todos os sonhos vão se cumprir da forma que você imaginou. O Espírito Santo ajuda você a não permitir que frustrações se transformem em amargura. Ele cura decepções antes que elas criem raízes. Ele ensina você a ajustar expectativas sem perder a fé. Invocar o Espírito Santo todos os dias é aceitar ser moldado constantemente. É entender que Deus ainda está trabalhando em você. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de relacionamento vivo. O Espírito não desiste de você no meio do processo. Ele permanece, insiste, ensina e fortalece. Existe uma solidez espiritual sendo construída dentro de você. Uma base que não depende de circunstâncias favoráveis. Uma fé que não desmorona diante de atrasos. Uma esperança que não se apaga diante de más notícias. Tudo isso é fruto de uma vida entregue ao governo do Espírito Santo. Chega um momento na sua caminhada em que você percebe que invocar o Espírito Santo todos os dias deixou de ser um pedido e se tornou uma necessidade vital. Assim como o corpo não sobrevive sem ar, sua alma não sustenta o peso da vida sem a presença constante de Deus. Você já tentou seguir sozinho, já tentou confiar apenas na própria força, na própria inteligência, na própria experiência. E talvez tenha avançado por um tempo, mas também sentiu o desgaste, o vazio, o cansaço que não se resolve com descanso físico. É nesse ponto que você entende, não foi criado para caminhar sem o Espírito. Invocar o Espírito Santo diariamente transforma sua percepção da vida.
Você começa a enxergar que Deus não age apenas nos grandes eventos, mas nos detalhes silenciosos que constroem seu destino. Ele estava presente quando você foi poupado de uma escolha errada. Estava ali quando uma conversa foi interrompida no momento certo. Estava ali quando algo não aconteceu, mesmo você insistindo. O Espírito Santo age de forma discreta, mas poderosa. Ele não busca aplausos, ele busca corações disponíveis. Você passa a entender que maturidade espiritual não é ausência de lutas, mas estabilidade em meio a elas. O Espírito Santo não promete uma vida sem conflitos, mas garante uma presença que sustenta você dentro de qualquer conflito. Quando você invoca o Espírito todos os dias, sua fé deixa de oscilar conforme as circunstâncias. Você aprende a permanecer firme, mesmo quando o cenário é instável. Isso não é frieza espiritual, é confiança profunda. Existe uma paz que começa a governar você, não uma paz superficial, mas uma paz que permanece mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Essa paz não vem da lógica, vem da presença. Ela nasce quando você confia que Deus está no controle, mesmo quando você não entende o processo. O Espírito Santo trabalha exatamente nesse lugar, onde você não enxerga, mas escolhe confiar. Você também começa a perceber que o Espírito Santo não apenas te guia, ele te prepara. Prepara seu caráter antes de entregar promessas. Prepara sua estrutura emocional antes de ampliar responsabilidades. Prepara sua fé antes de expor você a novos níveis. Muitas vezes você pede portas abertas, mas o Espírito está trabalhando dentro de você para que quando a porta se abrir, você não se perca lá dentro. Isso é cuidado. Isso é amor. Invocar o Espírito Santo todos os dias faz você viver com mais consciência espiritual. Você entende que cada estação tem um propósito. Dias de silêncio não são abandono. Dias de espera não são atraso. Dias de confronto não são rejeição. Tudo faz parte de um processo de formação espiritual. O Espírito Santo não desperdiça nada. Ele usa até aquilo que parecia perda para amadurecer você. A palavra declara em João 14, 16, 17: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Para sempre significa constância, significa presença contínua. O Espírito Santo não entra e sai conforme seu desempenho. Ele permanece, ele consola quando dói, orienta quando confunde, fortalece quando você se sente fraco. Ele não é um recurso temporário, é um companheiro eterno. Você começa a viver com menos medo do futuro, porque entende que não caminha sozinho em direção ao desconhecido. O Espírito Santo vai à frente, prepara caminhos, fecha atalhos perigosos e sustenta você quando o chão parece instável. Essa segurança não elimina desafios, mas elimina o desespero. Você aprende a respirar fundo e seguir, mesmo sem todas as respostas. Invocar o Espírito Santo todos os dias também transforma sua relação com Deus. A oração deixa de ser apenas um pedido e se torna comunhão. Você aprende a ficar em silêncio diante de Deus sem desconforto. Aprende a ouvir mais do que falar. Aprende a discernir quando Ele chama você para agir e quando chama para esperar. Essa intimidade não se constrói em um dia, ela se constrói na constância. Existe uma chama espiritual que se mantém acesa quando você escolhe essa vida de dependência diária. Mesmo em dias difíceis, algo dentro de você permanece vivo. Mesmo em momentos de fraqueza, algo dentro de você insiste em crer. Isso não vem da sua força emocional, vem do Espírito Santo sustentando você por dentro. A palavra afirma, em Romanos 8, 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Existem dias em que você não sabe nem o que pedir,
dias em que faltam palavras, dias em que a oração parece pesada. Nesses dias o Espírito ora por você. Ele intercede onde você não consegue. Ele sustenta quando você não tem forças. Invocar o Espírito Santo todos os dias é aceitar esse cuidado constante. É permitir que Deus esteja presente não apenas nos dias bons, mas principalmente nos dias difíceis. É confiar que Ele não apenas vê sua luta, mas caminha com você dentro dela. Você não está esquecido, você não está sozinho, você não está abandonado. Existe uma vida espiritual mais profunda, mais estável e mais cheia de propósito disponível para você. Uma vida onde você não vive reagindo ao mundo, mas respondendo à direção do céu. Uma vida onde você não é governado pelo medo, mas pela fé. Uma vida onde o Espírito Santo não é apenas lembrado, mas honrado diariamente. Antes de sair, permanece conosco. Se inscreve e continua caminhando com essa comunidade que escolheu viver guiada pelo Espírito, mesmo em tempos difíceis. E escreve nos comentários o que essa palavra falou com você hoje. Seu testemunho pode fortalecer alguém que está quase desistindo.